Desde os primórdios da humanidade, lendas sobre seres sobrenaturais povoam a imaginação coletiva. Entre as histórias mais antigas e temidas está a do lobisomem, uma criatura amaldiçoada que vaga pelas noites, metade homem e metade lobo, espalhando terror onde quer que vá. Embora a lenda do lobisomem tenha raízes em várias culturas ao redor do mundo, uma das histórias mais intrigantes vem da pequena cidade de Pavia, na Itália, em 1541. Prepare-se para conhecer um capítulo sombrio e enigmático da história europeia, onde o medo e a superstição se misturam para criar uma lenda que ressoa até os dias de hoje. Pavia, situada ao norte da Itália, era uma cidade próspera durante o século XVI, conhecida por suas ruas de pedra e suas igrejas imponentes, cercada por densas florestas e colinas ondulantes. A cidade parecia isolada do mundo exterior, abrigando uma população predominante rural e devota à Igreja Católica. Em meados de 1541, no entanto, esse cenário bucólico começou a ser manchado por uma série de eventos estranhos que logo se transformariam em uma onda de pânico. O primeiro sinal de que algo estava errado veio com o desaparecimento de vários camponeses que trabalhavam nos campos dos redores da cidade. No início, as autoridades acreditavam que os desaparecidos haviam se perdido nas florestas densas, ou mesmo sido vítimas de animais selvagens, comuns naquela região. Mas logo surgiram relatos que indicavam algo muito mais aterrorizante. Sobreviventes de ataques descreviam uma criatura monstruosa, semelhante a um lobo, mas com traços humanos. Seu tamanho descomunal, olhos brilhantes e uivos assustadores fizeram com que os moradores começassem a acreditar que estavam diante de um lobisomem. As noites em Pavia tornaram-se momentos de puro terror. Com cada lua cheia, a fera atacava com mais violência. O pânico cresceu e, com ele, surgiram boatos de que o lobisomem não era apenas uma besta qualquer, mas sim um homem que vivia entre os aldeões, amaldiçoado por forças malignas a se transformar durante a lua cheia. A superstição comum na Europa medieval fez com que a população local começasse a suspeitar de qualquer um que apresentasse comportamento estranho ou isolado. Entre as inúmeras pessoas suspeitas, um homem em particular chamou a atenção. Ele era um camponês recluso, conhecido por viver nas bordas da floresta e por ter hábitos noturnos incomuns. Alguns afirmam que ele havia sido visto vagando pela floresta em noites de lua cheia, com os olhos brilhando no escuro, como as de um predador. Não demorou muito para que os aldeões o acusassem de ser o responsável pelos ataques. As autoridades de Pavia, pressionadas pela população, prenderam o homem e o submeteram a interrogatório intenso. Sob tortura, é claro, ele confessou ser o lobisomem que aterrorizava a cidade. Sua confissão, porém, estava repleta de detalhes macabros. Ele alegava que sua maldição era fruto de um pacto com o demônio, feito por seus antepassados, e que ele havia sido condenado a viver como uma fera nas noites de lua cheia. As descrições que deu de suas transformações, de seus ataques, foram suficientes para convencer as autoridades que estavam lidando com algo sobrenatural. O julgamento foi rápido e o homem foi condenado à morte. Em uma cerimônia pública, ele foi executado, mas isso não trouxe o alívio que os habitantes de Pavia esperavam. Mesmo após sua morte, o medo persistia. Algumas semanas depois, novos relatos de avistamentos da criatura começavam a circular. Alguns afirmavam que o espírito do lobisomem havia retornado para se vingar. Outros acreditavam que o homem executado não era o verdadeiro lobisomem. A lenda se espalhou rapidamente pela região, atraindo a atenção de caçadores de monstros, clérigos e curiosos de toda a Itália. Muitos afirmavam ter visto sombras se movendo entre as árvores, ou ouvido uivos assustadores ecoando pelas montanhas. A floresta ao redor de Pavia, que antes era um local pacífico, agora era evitada por todos, especialmente nas noites de lua cheia. Mas seria o lobisomem de Pavia realmente uma criatura sobrenatural? Ou essa história seria o resultado de uma histeria coletiva?
exacerbada pela ignorância e pelo medo do desconhecido. Muitos estudiosos acreditam que os eventos de 1541 foram, na verdade, frutos de uma combinação de doenças mentais, desconfiança social e as duras condições de vida da época. Naqueles dias, a crença no sobrenatural era forte, e qualquer comportamento fora do comum podia ser interpretado como uma manifestação demoníaca. No entanto, até hoje, a lenda do lobisomem de Pavia continua viva. Alguns moradores locais dizem que em noites especialmente escuras, quando a lua cheia ilumina as florestas antigas, ainda é possível ouvir uivos distantes, vindos do coração da floresta. Seria o eco de uma lenda antiga? Ou a prova de que algo sinistro realmente habita naquelas terras? Histórias como a do lobisomem de Pavia tomavam vida e se enraizavam profundamente na cultura popular. Embora a ciência moderna tenha desmistificado muitos desses fenômenos, o fascínio pelas lendas de lobisomens, bruxas e outras criaturas ainda perdura. Afinal, é a natureza humana temer aquilo que não pode ser explicado. Em meio às sombras das florestas de Pavia, o mistério do lobisomem continua a assombrar a imaginação daqueles que ousam explorar os segredos do passado.